Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao debate. De acordo com o IBGE, 52,9% da população brasileira é composta por pretos e pardos. As disparidades pela cor afetam o cotidiano de negros e negras que convivem com a silenciosa violação de seus direitos. Para pesquisadores e para quem literalmente sente na pele as discrepâncias da sociedade por ter a pele negra, há uma naturalização do racismo. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em 95 e repetida 13 anos depois, mostra as nuances do problema. 9 em cada 10 entrevistados acreditavam haver racismo no Brasil, mas menos de 2% se consideravam racistas. 92 milhões de brasileiros adultos já presenciaram um branco se referir a um negro como um macaco e apenas 12% admitem terem tomado uma atitude contra isso. Além disso, 17% dos brancos não gostariam que uma filha sua se casasse com um homem negro. Bom, esses números da pesquisa Datafolha só comprovam que o racismo é real e se manifesta em diferentes situações. Em tempos de polarização nas redes sociais e na própria sociedade, os casos de injúria têm aumentado, assim como a mobilização dos movimentos sociais para ressignificar as raízes do racismo e, com isso, combatê-lo. O debate de hoje vai discutir aqui como o judiciário tem atuado no combate ao racismo e também os efeitos das políticas afirmativas na garantia de direitos da população negra. Então, no programa de hoje, contamos aqui no estúdio com a presença de Humberto Adami. Ele é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E também conosco, aqui no estúdio, está a Carolina Rocha, ela que é ativista negra, historiadora e socióloga. Bom, primeiramente, muito obrigado aos dois pela presença, por esse bate-papo conosco aqui no estúdio hoje. Bom, eu comecei falando sobre a questão do judiciário e alguns dos avanços que a gente percebeu nas últimas décadas foi uma questão mesmo da criminalização de injúria racial e racismo. Na opinião de vocês, o que esses artifícios legais significaram na prática, no combate ao racismo? Professor Humberto. Bom, eu acho que a questão da criminalização é um avanço. Talvez nós tivéssemos que estar pensando opções alternativas à criminalização, uma vez que ela é insuficiente para alcançar a todos os acontecimentos da vida real. Como dizem alguns delegados amigos, olha, a cadeia já está cheia, não cabe mais ninguém por todos os problemas que existem na vida brasileira. E aí eles dizem assim, olha, você tem sequestro, tem estupro, tem crime de morte, tem latrocínio, e aí você tem lá uma ofensa. Não é que a ofensa verbal seja menos importante, só que acaba no dia a dia sendo tratado com menos importância. Então, nós precisamos ampliar o leque de penas para que esse ramo do direito penal possa também ser atingido. As pessoas têm outras formas de serem penalizadas e que isso seja mais útil para a sociedade, que seja mais útil para uma reeducação de todos, mas é preciso ter... nós tivemos casos como a daquela menina que xingou o goleiro Aranha lá no Rio Grande do Sul, do Grêmio. Muitos dos ativistas queriam que se fosse lá prender a menina de 23, 24 anos e se colocasse ela na polícia. Aí você tem várias opiniões, várias interpretações. E uns dizem, olha, não é possível jogá-la lá. E outros dizem, mas quando é um jovem negro, uma jovem negra, ele vai para a cadeia e arca com todas essas consequências de um ato delituoso. E é preciso abrir e saber que a sociedade tem que abrir novas condições, como penas alternativas, trabalho em prol da sociedade, e é preciso dos juristas passarem a pensar em modificar a legislação. Então, talvez não seja aumentar o grau de criminalização, mas talvez abrir penas alternativas. Carolina, como é que você acredita que essas leis têm contribuído ou não para a redução ou combate ao racismo no Brasil?
Sim, eu acho que a questão da educação, né, a educação e formação é sempre mais efetivo do que criminalização e cadeia. É o que o Humberto falou, a cadeia está lotada, a gente tem um problema sério, inclusive, de superlotação, que não tem contribuído, de fato, para uma mudança social efetiva. É importante a gente mencionar, inclusive, a diferença, né? Porque existe crime por injúria racial, racismo. Qual é a diferença na prática? O que o texto prevê? Eu vou falar sobre 3 coisas. A questão da injúria racial é quando a ofensa é dirigida a uma única pessoa. O racismo é um coletivo, é o que tem decidido os tribunais. Mas eu abri uma polêmica muito grande com o movimento negro inteiro, quando eles falam do racismo institucional e querem jogar aquilo como se fosse o que os penalistas chamam de tipo penal. Quer dizer, aquele comportamento que está colocado em lei, que em juridiquês a gente chama de tipificado, né, é um tipo penal, e que aquele é que você não pode cumprir. Não tem nenhuma figura de racismo institucional para você dizer, olha, ele foi lá e descumpriu a determinação, portanto, ele vai ser inserido em racismo institucional. Ou alguém uma empresa pratica racismo institucional. Ora, eu tenho chamado a atenção, inclusive, porque, na verdade, você está acusando o outro de ser racista. E quando você acusa indevidamente, você cai para o outro tipo penal, que é a denunciação caluniosa. E muitos já pagaram, porque acusaram alguém de praticar um crime, depois se verificou em juízo que não era aquilo e acabou o denunciante sendo penalizado por denunciação caluniosa. Tem um caso, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, onde a denunciante acabou ela sendo processada. Então, eu vejo as pessoas dizendo, não, mas a empresa praticou racismo institucional. Ora, quando você está dizendo isso, você está dizendo que ele é racista. E aí, se você não consegue provar lá, e aí você diz, não, mas você não pode ver tudo pelo direito. Isso é um conceito com outras áreas do direito. Mas a acusação de racismo institucional é de racismo. Então, você pode se sentir ofendido e retrucar com a denunciação caluniosa. São coisas do direito. Resolve esse problema? Eu acho que enquanto não tiver esse tipo do racismo institucional, tem que se ter muito cuidado ao acusar alguém ou alguma empresa de racismo institucional. É um conceito que vem sendo praticado por outras áreas do direito, onde a estrutura inteira acaba levando à prática do racismo. E você não tem nenhum ato que possa dizer, olha, essa pessoa... a estrutura toda que é montada de uma forma em que a pessoa negra ou preta e parda ou afrodescendente acabe sendo vítima da estrutura inteira. Agora, pensando na questão da estrutura, a gente sabe, segundo dados do IBGE, e isso, infelizmente, se confirma pesquisa após pesquisa em relação, por exemplo, ao mercado de trabalho e remuneração, né? Entre a população brasileira, os negros ganham menos do que os brancos e as mulheres negras estão ainda mais abaixo, né? Comparada com os homens, elas ganham 60% do que um homem branco ganharia. Isso seria, talvez, uma forma de exemplificar o que essa estrutura racista apresenta no dia a dia, Carolina? Eu acho que com certeza, né? Todos os dados, né? A mulher negra está aí na base dessa pirâmide social, né? Tanto desses menores rendimentos, como nessa entrada no mercado formal de trabalho também, né? Porque hoje a população negra também são os que mais empreendem no Brasil. E eu acho que isso tem um histórico da gente desde a escravidão, né? De você não estar incluído nesse mercado formal de trabalho e como que você empreende. Aí tem toda uma história em torno disso. E agora tem um mercado que está aberto para isso, né? E não só esses dados, mas os dados de violência, né, que a população negra está mais exposta. Você tem 25 mil jovens negros por ano que morrem no Brasil por arma de fogo. São números assustadores, né? E as mulheres negras... Aí você tem, desde o SUS, né, maior índice de violência obstétrica, né, a questão do aborto, você tem a questão da violência, dos estupros, né, da violência doméstica, enfim. A vulnerabilização está muito mais ligada a essa população negra e essas mulheres negras. Né? Bom, em 2016, a Secretaria de Direitos Humanos recebeu e processou aproximadamente 7 mil denúncias anônimas envolvendo cerca de 2.700 páginas na internet com conteúdos racistas. As páginas eram escritas em 5 idiomas diferentes e tinham aí endereços de 17 países.
Já um outro levantamento feito pela SaferNet, que é uma organização da sociedade civil especializada em crimes virtuais, registrou em 2016 no Brasil mais de 23 mil denúncias relacionadas a crimes raciais só no Facebook, que é a rede social mais popular no momento no nosso país. E é sobre essa realidade de disseminação do ódio racial na internet que a gente chama agora para a nossa conversa o jornalista Ernesto Xavier. Ele criou uma comunidade no Facebook com relatos de pessoas que sofreram algum tipo de ataque. Ernesto, bem-vindo ao debate. Quero que você já comece contando para a gente de onde surgiu essa ideia, então, de criar uma comunidade virtual para discutir o racismo. Isso surgiu a partir do momento que eu sempre escrevi na internet, né, desde a época que eu tinha blog, lá no início dos anos 2000, e num desses posts no Facebook que eu escrevi assim, constantemente, esse post acabou viralizando. Era um post onde eu falava sobre o genocídio da juventude negra e de como existe um estereótipo que é atacado a todo momento, né, que você está vulnerável a todo momento, você pode morrer, você pode ser atacado por um grupo de justiceiros ou pela própria polícia, enfim. E esse post acabou viralizando e muitas pessoas compartilharam e começaram a conversar comigo. E, assim, eu recebi muitos ataques, né, recebo até hoje, esse post ainda continua reverberando, ainda às vezes comentam lá, e também muitas pessoas começaram a me contar as suas histórias. Então, a partir desse momento, eu percebi que existia um número grande de pessoas negras que tinham necessidade, vontade de falar sobre isso, de falar sobre injúrias raciais que elas passaram desde a infância, de momentos que elas perceberam que o racismo estava influenciando de forma negativa a vida delas. Então, eu resolvi juntar um grupo de amigos, um amigo fotógrafo, minha irmã, que é produtora também, além de atriz, enfim. Juntei uma outra amiga que era designer e nós montamos essa página, montamos um ensaio fotográfico primeiro com relatos, né, para poder lançar a página. E depois disso, naturalmente, a página foi crescendo e as pessoas começaram espontaneamente a enviar os relatos. Foi assim que nasceu o Senti na Pele, que é essa página que hoje tem 37 mil pessoas cadastradas, né, mas os posts com os relatos alcançam, às vezes, 100 mil, 200 mil, já alcançou 2 milhões de pessoas. Agora, Ernesto, é importante você trazer esses números para a gente, porque quando se fala, né, na rede social, antes de chamar você, inclusive, eu já mencionei aqui vários casos, né, registrados no último ano, principalmente em relação a crimes de ódio, que poderiam ser chamados assim, né, denúncias de ofensas virtuais. Por outro lado, tem a oportunidade, como você está fazendo, de reunir as pessoas para discutirem exatamente essas questões, né? A gente vê toda essa movimentação, na verdade, essa discussão acontecendo. A gente tem, olhando um pouco para trás também dos avanços que percebemos do Brasil, a questão das ações afirmativas, a questão das cotas nas universidades. Eu acho que tudo isso faz parte da mesma discussão, né? Eu acho que há um momento, e é importante esse testemunho do jornalista Ernesto, que você está na constatação. Primeiro, uma ampliação da possibilidade de denunciar e que pode dar a impressão de que o racismo aumentou. É que essas denúncias, elas não eram feitas antes. Então, mas acho que tem o relato do que me incomoda, do que me incomodou na barriga da minha mãe e o que me atingiu, do que eu fui vítima e do que eu posso... advogado principalmente, pensa assim, o que eu posso fazer, além de simplesmente falar ou me reunir com outras pessoas para todos nos solidarizarmos, e isso pode ser feito... O que de prático pode surgir a partir dessa discussão? Daí, o que você faz? Porque senão você fica numa contagem eterna e não chegamos a lugar nenhum. O que é preciso fazer? Acho que, eu não sei se na página do Ernesto tem algum advogado lá, e deve, obviamente, ter, se já chegou a 37 mil, tem advogado para chuchu, já deve ter alguém lá que propôs uma orientação do que fazer a partir de certas constatações, porque é isso que você precisa orientar as pessoas, orientar as reações, a reagir, né, de uma forma estruturada, de quando aquela potencial vítima possa estar sofrendo um ataque de racismo,
ela consiga sair dali e partir para um boletim de ocorrência numa delegacia, juntar testemunhas e partir para uma reação. Senão ela vai ficar lá só lamentando, e muitos dos eventos que a gente vê hoje em dia nos próprios movimentos sociais e no próprio movimento negro, são relatos de constatações, de testemunhos que não acabam mais. Se você botar 500 anos de escravidão, 500 anos de opressão, mas é preciso, inclusive, treinar as pessoas de hoje, as que já existem hoje, as que vão existir, para elas terem uma reação e poderem sair daquelas situações. Há que ter um treinamento. E para isso, embora muita gente ache que o direito não dá a solução para isso, na minha concepção, é um treinamento de você reagir. Como é que vai? Mas é difícil ir para um boletim de ocorrência. É difícil sim. É difícil ter advogado. Então nós precisamos ter mais advogados nessa área, mais militantes treinados nesse tipo de advocacia racial, e nós estamos com a Conferência Nacional do Advogado investindo nisso. Advogados para a questão do dano moral, né, de fazer ações de dano moral, porque, inclusive, na cabeça do juiz, esse dano moral é muito pequeno e dá muito trabalho de você levar a ação, e também de habeas corpus, porque os negros também são vítimas dessa mesmo sistema prisional, do sistema judiciário. Agora, Carolina, o que o Humberto traz muitas vezes é a falta de própria consciência da pessoa de que sofreu um ato que pode ser levado adiante, que tem como recorrer a seus direitos. Como é que você acha que essas discussões, ou seja na internet, seja no dia a dia, seja a lei que já prevê uma punição, isso aumenta, de fato, tem contribuído para o aumento dessa consciência da população negra? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que a internet ela traz uma coisa que é visibilidade, né? E para além, assim, tem uma coisa que é de constatação, mas eu acho ainda importante essa dimensão, porque para grande parte da população isso ainda não é não é um fato, ainda não está totalmente entendido como funciona o racismo. Né? Quero voltar a chamar o Ernesto para uma fala rápida com a gente, inclusive até respondendo aqui para o Humberto sobre o questionamento se existem advogados, como é que vocês têm se articulado em relação a isso no grupo? Sim, tem advogados e essas pessoas acabam realmente denunciando. Algumas pessoas me perguntam, pedem orientação de como reagir e eu acabo orientando essas pessoas, mesmo não sendo advogado, ou então encaminhando para algum dos advogados da página. E isso sim é um movimento necessário, reagir é necessário, mas só que nem todas as questões que envolvem ali na página racismo, elas são questões jurídicas, né? Muitas vezes elas são questões subjetivas, questões que as pessoas resolvem com a sua própria identidade em relação a isso. Muito bem. Posso fazer uma intervenção? Rapidamente, Humberto, a gente está encerrando logo. Que esse tipo de advocacia, ele é sempre ou de militância ou de alguns poucos advogados que estão espalhados pelo Brasil e que lutam com muita dificuldade. É preciso se pensar, e essa página e outros movimentos podem pensar nisso, como é que você torna isso uma advocacia tão comum, a advocacia das relações raciais, tão comum quanto você tem advocacia para locação, para... Porque articular uma rede mesmo, né? Porque muitas vezes você tem um advogado que é militante, então ele acaba funcionando durante um tempo e acaba, ou ele pega poucos casos, ele não consegue levar a um nível de profissionalização como você tem em outro ramo da advocacia. E é preciso profissionalizar essa rede, é preciso sair do voluntarismo e da militância básica, porque ela não chega... Eu tenho um monte de casos no meu escritório que eles começaram com advogados voluntários, e aí acabou, era um programa de alguma instituição, acabou o programa e ficou lá o processo andando até chegar lá, e isso acho que tem que partir para uma profissionalização, mas em rede é muito difícil também. A gente falou aí que a pesquisa recente realizada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, pelo Senado Federal, mostra, né, que 56% da população brasileira concorda com a afirmação de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte de um jovem branco. Isso, de certa forma, reafirma esses dados que a gente acabou de falar, né, sobre os índices das mortes de jovens negros
que estão aí superando já há muito tempo de jovens brancos. De que forma a gente consegue fazer essa relação? A gente fechou o último bloco falando, né, sobre a questão do racismo que vem de séculos e hoje em dia a gente vê ainda a questão da morte do jovem. Qual relação a gente pode fazer, ainda pegando o gancho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, Humberto? Durante um tempo, eu fiquei acompanhando nos tribunais, como advogado, as ações afirmativas, a luta para as ações afirmativas se solidificarem na questão da educação. Depois vieram as cotas no emprego público. E aí se iniciou todo um debate também nos tribunais. E alguns juízes tinham essa parte toda introjetada dentro deles. E aí queriam discutir tudo de novo. Então você leva discutindo 15 anos quem é negro no Brasil, vocês estão importando ódio racial dos norte-americanos, quem vai contratar alguém que fosse cotista, que viesse oriundo das cotas, toda aquela discussão que 15 anos aí. Queriam fazer tudo de novo. Daí por quê? Nós partimos para a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra para buscar explicar para uma parte da sociedade que tudo isso é oriundo da escravidão negra, são os resquícios da escravidão que manteve a população afrodescendente durante muito tempo como se fossem cidadãos de segunda classe, como não tivessem tantos direitos quanto os dos outros. E aí partimos para ir buscar lá. E, sociedade brasileira, existe uma parcela da sua população que não tem os mesmos direitos. Isso vem lá de trás na escravidão e partir para uma reparação da escravidão e com base de acusação do Estado brasileiro, da Igreja Católica e da coroa portuguesa. E aí eu quero relembrar também o que nos deixou há pouco tempo atrás o procurador do trabalho, Wilson Prudente, como um importante membro que teve uma participação muito grande nessa Comissão da Verdade. E a comissão está espalhada em 15 seccionais da OAB e em várias comissões municipais junto às subseções da OAB. Uhum. Eu quero aproveitar para dizer, olha, se não tem, procura o seu município, o seu estado, vê se lá tem Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, procura o presidente da subseção, procura o presidente da seccional no estado e perturba mesmo para ele ter isso lá. Porque é importante esse trabalho de reparação da escravidão feito através da OAB. E é uma história tão grande que em 5.543 municípios é muita coisa. Tem que ir lá buscar e fazer esse trabalho, porque o racismo do cotidiano, ele está ligado a esse trabalho de juntar tudo, buscar e mostrar a importância do trabalho, não só do trabalho do afrodescendente, como também a escravidão negra, que até hoje é motivo de reparação histórica. Sem dúvida. Essa investigação é importante, reconhecer a história para evitar que novos casos de violência aconteçam, como a gente abriu esse bloco falando, né? A própria Organização das Nações Unidas destacando essa questão, né, trazendo a campanha Vidas Negras aqui no Brasil. São dados que infelizmente a gente já conhecia, mas acho que a ONU jogar luz sobre isso também, de certa forma, traz atenção internacional para esse drama vivido aqui no Brasil. A gente tem o recente Estatuto da Juventude, né, Carol, aprovado aqui no Brasil, e a gente vê que quem está morrendo de fato são os jovens, principalmente o jovem homem negro no Brasil. De que forma a gente consegue pensar em ações que possam evitar isso, né? A gente sabe que não há como desassociar a questão da escravidão, da questão desses assassinatos e da questão da falta de políticas públicas que vão dar oportunidades, que vão, na verdade, oferecer aí caminhos para esse jovem negro. Bom, eu acho que é isso, né? O que o Humberto falou no outro bloco, que a gente tem falado, essa ideia de rede. E aí, quando você pensa numa comissão da verdade, você está pensando numa interdisciplinaridade, né? Que você está pensando em direito, você está pensando em história, você está pensando diversas profissões aí que estão juntas para a gente pensar em caminhos
coletivos, né? Porque individualmente tem muito trabalho de formiguinha, tem muito trabalho individual, né? Que tem sido levado aí de forma, às vezes, até heróica, né? Só que isso não resolve, né? A gente precisa realmente pensar como que a gente encadeia, né, tudo isso para poder pressionar por políticas públicas efetivas. Pois é, vamos chamar então o Murilo agora para o nosso debate. Murilo, bem-vindo ao nosso programa. Você conversa aí muito com o público adolescente, né, que muitas vezes está construindo suas opiniões, ou por outro lado a gente vê também, muitas vezes nas redes sociais, todo mundo já é muito dono da verdade, né? Como é que é esse diálogo, em provocar essa reflexão, principalmente num tema como esse do lugar de fala? Olá, todo mundo. Primeiro, agradecer bastante pelo convite de participar desse debate tão bacana. E sim, esse é um trabalho bem desafiador, discutir sobre essas questões, porque esses temas são temas delicados que às vezes movimentam muitos ânimos, né? E tem algumas questões que às vezes estão um pouco fora do senso comum, e os debates se distorcem muito também na internet, mas por vezes a gente consegue construir alguns diálogos, algumas pontes bacanas para poder destacar um pouco da importância da gente mudar um pouco, de construir novas relações que não sejam mais baseadas em desigualdade, valores como racismo, esse tipo de coisa. Acho que tem um trabalho bacana que está dando para fazer aí no YouTube especialmente. Pois é, a gente percebe até com dados, né? A Carolina falava sobre os números que causam impacto. Recentemente, a gente também recebeu a divulgação de dados do próprio Google, que é o principal buscador, né, nas redes sociais no mundo, que as palavras aí sobre preconceito, sobre a questão de gênero, sobre a questão de racismo, são as que mais têm surgido ou crescido em buscas no Brasil. Você acredita que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, ou de que forma aproveitar essa oportunidade do interesse dessas pesquisas para também trazer um pouco mais de um conteúdo que vai provocar uma reflexão nesses jovens, Murilo? Eu acho que esse é um movimento super importante. Nessa mesma pesquisa do Google, recentemente, houve um dos resultados foi que pela primeira vez na história do Brasil, as buscas por cabelo crespo foram maiores que as buscas por cabelos lisos, por exemplo, né? Se a gente pensa num país que tem a maior parte da população negra e essa população negra majoritariamente tendo cabelos crespos, acho que esse é um dado sintomático para a gente entender um pouco de como que esse aumento do debate sobre as questões raciais já está provocando um efeito. Na realidade das universidades, como a política de cotas que já tem aí uns 10 anos, né? Como que está provocando um efeito, né? Acho que esses efeitos todos eles estão se multiplicando e a gente tem uma oportunidade muito grande para impulsionar ainda mais essas vozes e multiplicar ainda mais esses debates. Eu acho que isso é fundamental e tem um pouco a ver com essa questão do lugar de fala, que é uma questão que às vezes as pessoas costumam tratar como censura, né? Que entendendo que o que a gente quer quando a gente fala sobre lugar de fala é deixar que apenas pessoas negras falem sobre racismo ou sobre as questões raciais. E o que eu digo é que está todo mundo envolvido nessas questões raciais. O racismo é uma coisa que impacta, né? Se a gente está falando em termos de relações, é uma coisa que a sociedade inteira está envolvida. Agora a questão é que a gente precisa conseguir que pessoas negras consigam falar com autonomia a respeito das próprias histórias, tendo uma visibilidade que essas pessoas nunca tiveram. Eu costumo dizer que numa sociedade desigual como a nossa, até o direito à fala, até o direito à voz, até o direito à visibilidade é um direito que é mal distribuído, né? Então, quando a gente fala da importância de ouvir mais essas vozes, de ouvir mais essas histórias, de ouvir mais essas vivências, para compreender com mais complexidade a realidade das relações raciais no Brasil, é um pouco destacando essa importância, né, da gente aproveitar esse momento para conseguir multiplicar um pouco mais essas vozes e amplificar esse debate, até que a gente consiga construir outras relações mais humanas que não sejam baseadas em violência e desigualdade o tempo inteiro. Muito bem, então Murilo Araújo, youtuber e jornalista, muito obrigado por conversar conosco no debate de hoje, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado. Humberto, você tem uma questão para ele? Eu queria propor uma coisa, porque há algum tempo que eu queria falar com o pessoal dos youtubers. Ter uma galera ligada no YouTube, mas voltada para o campo do direito. Estagiários que vissem. Porque, se você observar,
tudo está indo para o campo do direito. Todas as questões da vida nacional estão indo parar no Supremo Tribunal Federal. E você não consegue que tenha um pessoal jovem ligado à área de direito com essas ferramentas que os youtubers têm e que possam discutir nacionalmente os casos, como é que você transforma o youtuber numa ferramenta a serviço das discussões de direito. Acho que é uma proposta para ver um jovem youtuber fazendo esse trabalho, mas você tem uma discussão nacional, você tem advogados antigos, advogados se iniciando, e não tem essa discussão onde você possa discutir um caso que acontece no Ceará, ou no Rio Grande do Sul, ou em Brasília, ou a montagem de redes e articulações nacionais para, por exemplo, ingressar em juízo, formar advogados, formar discussão de exemplos, nós falou do lugar de fala, teve um caso que foi a discussão do turbante, que foi muito discutido lá em São Paulo. Foi um dos assuntos mais discutidos nas redes sociais no último ano. Mas não passou para o que nós vamos fazer na área do direito. Temos casos de intolerância religiosa. Como é que vai ser constituir os terreiros, os quilombolas, como é que eles vão entrar em juízo e vão fazer frentes para ir em juízo discutir isso, porque todos esses casos, e nós tivemos com o Frente Favela Brasil a denúncia do caso do Jair Bolsonaro, que ofendeu quilombolas e indígenas, e o caso está acontecendo, eu tenho estagiários ingressando nisso, mas não há uma discussão nacional, e é isso que eu queria propor. Bom, então o Murilo também fica com a provocação aqui do Humberto em poder articular, quem sabe participar em articular essa rede de youtubers e jovens também que acompanham essas discussões, para que de fato essa discussão seja mais ampliada e que os jovens troquem ideias e se fortifiquem aí. Vamos para o Supremo Tribunal Federal. É isso aí. Valeu, Murilo, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço. Bom, a gente está quase encerrando, né? A gente podia seguir aqui mais horas, porque o papo, de fato, não se encerra no tempo do programa aqui, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, repercutindo o que o Murilo trouxe, na questão do lugar de fala, muitas vezes acaba trazendo muita discussão, às vezes que poderia ser melhor aproveitada, até o espaço das discussões nas redes sociais. Agora, o que muitas vezes se defende é que não precisa ser negro para lutar contra o racismo, assim como não precisa ser homossexual para lutar contra homofobia ou transfobia. Como é que a gente consegue tentar divulgar uma discussão ou tentar provocar reflexões na população brasileira que, de fato, é um problema de todos nós, não é um problema isolado dessa ou daquela população, Carol? Não, eu acho que o racismo é problema de todos, até porque se a gente está falando de um racismo estrutural, ele não vai ser resolvido apenas por um grupo, né? Você tem que mobilizar toda uma sociedade em torno disso. O problema é grande, né? Não é tão grande que não tenha solução, senão a gente não estava aqui lutando e fazendo coisas, todos né? Aqui tentando Estamos tentando, mas é grande. Maior, né? Agora, o que eu acho, eu concordo com o que o Murilo falou, né? Inclusive em relação à universidade, tem muitas dessas discussões, mas assim, até a população negra chegar e acessar a universidade, a gente não tinha pessoas negras na universidade e precisava falar de racismo, de escravidão. Então a gente tem produções já maduras, acadêmicas, de pessoas brancas que estão aí em frente lutando. Eu ouvi uma reflexão sua a respeito disso. Eu acho que, voltando para o campo do direito, que é exatamente o meu lugar de fala, né? Eu acho que tem que ter multiplicação. Todos esses assuntos, se você for ver a pauta do movimento negro nacional nos últimos anos aí, a questão da ação afirmativa das cotas, o feriado do Zumbi dos Palmares, a questão quilombola, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, a questão de demarcação de terras quilombolas e como é que isso vai para frente, você verifica que é preciso ter o protagonismo negro nas ações junto ao Supremo Tribunal Federal. Para isso, você tem que construir redes. Isso não tem conseguido se manter. Todas as tentativas que ocorreram, agora mesmo um advogado importante da questão da denúncia de intolerância religiosa, também está articulando lá, o doutor Hélio Silva. Então, é preciso motivar mais e juntar mais e partir para caminhos. Senão, ficamos só
falando. Com certeza. Bom, a gente espera que também a nossa falação aqui, esse nosso debate, a nossa discussão não acabe junto ao tempo do programa, como eu disse, que você leve essa discussão para essa roda de amigos, para o seu jantar de família, fale com o seu namorado, com a namorada, enfim, para que essa discussão de fato, que todo mundo possa se apropriar dela e levá-la adiante. Só queria dizer que a Conferência Nacional do Advogado, no final de novembro, de 27 a 30 de novembro, nós vamos ter painéis sobre reparação da escravidão e trabalho escravo e vamos também um Encontro Nacional da Advocacia Negra com a Educafro e também palestras sobre cotas e avaliação disso tudo. Muito bem. Humberto, Carol, muito obrigado pela presença. Obrigada a você.